Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente continua estudando as nossas constituições brasileiras. Nós já falamos da primeira, de 1824, que foi outorgada, falamos da primeira Constituição da República, que permitiu o Brasil fazer seu processo eleitoral, todo mundo podia participar, só que não. Vimos a Constituição de 1934, que durou só um ano. Vimos a Constituição de 37, muito autoritária, a famosa polaca. E hoje a gente vai falar sobre a nossa quinta Constituição, que é a Constituição de 1946. Não se esqueça de curtir esse vídeo. E, claro, se inscrever na nossa página também, né, galera? A Constituição de 1946 foi chamada de ademocrática. Isso porque o Brasil vivia um processo de democratização. Em 1945, a gente venceu a guerra contra Adolf Hitler da Alemanha. Em 1945, o mundo inteiro festejava a democracia. O engraçado é que o Brasil era uma ditadura que tinha mandado soldados lutarem contra as ditaduras europeias. Quando esses soldados voltaram, soldados da Força Expedicionária Brasileira, esses soldados começaram a questionar o poder de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, um ditador que de certa forma se inspirava em algumas das ações do fascismo europeu, tinha mandado soldados brasileiros lutarem contra os fascistas na Europa. A Força Expedicionária Brasileira, ao retornar ao país, começou a pressionar para que houvesse uma redemocratização do Brasil. Na verdade, uma democratização, porque a gente nunca tinha sido realmente democrático. E foi assim que Getúlio Vargas caiu em 1945. Em 1945, acaba a Era Vargas, acaba o Estado Novo e o Brasil se torna uma democracia. Em 1946, uma Assembleia Constituinte promulga a nossa quinta Constituição. Vamos olhar essa nossa Constituição. Constituição de 1946 estabelece que o Brasil vai se chamar Estados Unidos do Brasil. Veja que interessante. É uma carta promulgada, ou seja, ela foi feita por um congresso, por uma Assembleia Constituinte. Ela estabelece que o mandato presidencial vai durar 5 anos. Estabelece autonomia político-administrativa para os estados e municípios. Vocês lembram que Getúlio tinha centralizado o poder. A Constituição de 46 é uma Constituição federalista. Ela aumenta a autonomia dos estados e dos municípios brasileiros. Ela é uma Constituição que vai defender a propriedade privada, a propriedade do latifúndio. Ela também vai ser chamada de Constituição democrática porque ela vai assegurar o direito à greve para os trabalhadores, vai assegurar o direito da associação sindical. Então você vai ter o sindicalismo brasileiro se fortalecendo nessa época. Ela vai garantir liberdade de opinião e de expressão, ou seja, o governo não pode interferir na imprensa. Ela vai ser contraditória. Por quê? Porque ela vai mesclar um certo resquício do autoritarismo da Constituição anterior, porque ela define que o governo vai ser o intermediador das relações entre patrões e empregados. Ao mesmo tempo, ela traz medidas liberais. Dentre as medidas liberais, ela vai trazer favorecimento aos empresários. Mas ainda assim, a principal marca da Constituição de 46 são as liberdades que ela trouxe. E por isso ela é chamada de ademocrática. Através de uma emenda de 1961, a Constituição de 1946 implantou o parlamentarismo no Brasil. Foi um parlamentarismo implantado por ocasião da crise para a posse do presidente João Goulart depois da renúncia de Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros renunciou, depois de governar apenas 7 meses, em 1961, João Goulart era tido como um comunista perigoso. Então as Forças Armadas brasileiras não queriam que João Goulart assumisse o poder. E por isso, em 1961, para aceitarem que João Goulart, que era o vice do Jânio, assumisse o poder, os militares exigiram que ele não tivesse todos os poderes, que ele tivesse um primeiro-ministro. Então, em 1961, a Constituição de 46 sofreu uma importante emenda que estabeleceu o parlamentarismo no Brasil. Em 1963, um plebiscito derrubou esse parlamentarismo e concedeu plenos poderes ao presidente João Goulart. João Goulart tinha pouco tempo de mandato.
Então ele tentou tomar medidas para deixar uma marca no governo dele. Essas medidas foram chamadas de reformas de base, dentre elas algumas reformas muito polêmicas, como a reforma agrária e a reforma urbana. A classe média, os militares, os empresários e os norte-americanos não gostaram nada das reformas de base de João Goulart. Em 1964, ocorre o golpe militar que derruba o presidente João Goulart e estabelece uma ditadura militar no Brasil. Essa ditadura militar vai fazer uma Constituição também. Será a nossa 6ª Constituição. Constituição de 1967. Ela é uma Constituição feita durante o período militar. O primeiro presidente militar era o presidente Castelo Branco, era o Marechal. Castelo Branco era um homem muito inteligente. Ele tinha estudado na Universidade de Sorbonne e ele defendia que os militares deveriam fazer uma intervenção militar e deixar o poder para os civis. Acontece que Castelo Branco foi derrotado por outros militares, como seu rival, Costa e Silva, que defendiam que os militares não só fizessem uma intervenção, mas continuassem governando o Brasil. Quando Castelo Branco deixa a presidência, quem vira presidente do Brasil? Costa e Silva. O Marechal Costa e Silva, então, vai organizar a aplicação dessa nova Constituição de 1967. Essa Constituição de 67 sofreu muitas emendas. A emenda mais famosa dessa Constituição foi a emenda que fez ela absolver o ato institucional número 5, que é considerado o ato mais autoritário da ditadura militar brasileira, que foi feito em 1968. Em 1969, essa Constituição de 67 coloca no seu texto o ato institucional número 5. Quais são as características da Constituição de 67? Primeiro, ela muda o nome do Brasil para República Federativa do Brasil. Foi um ponto bom dessa Constituição, né, gente? Porque é ridículo chamar Estados Unidos do Brasil. Que imitação barata, né? Ela também vai ser promulgada. Mesmo sendo feito no período militar, o Congresso vai aprovar essa Constituição. Havia um Congresso no Brasil do período militar, mas esse Congresso não tinha poderes. Por isso que a gente chama o período militar de ditadura. Porque apesar de haver um Congresso eleito, esse Congresso não tinha poderes para enfrentar o presidente da República, que era sempre um militar. Ela confirma os atos institucionais e os atos complementares do governo militar. Dentre eles, como eu acabei de falar, o terrível AI-5. Essa Constituição determina que o presidente não vai ser eleito pelo povo, mas vai ser eleito por um colégio eleitoral, ou seja, há uma eleição indireta. Ela também permite que o presidente da República suspenda e casse direitos políticos de outros políticos, como deputados e senadores. Ela também estabelece o bipartidarismo, ou seja, os partidos são proibidos, a não ser 2. O partido governista, que era a Arena, e o partido de oposição comportada, tá, gente? O MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Ela também determina eleições indiretas para governadores e prefeitos de capitais. Então o povo podia votar em prefeitos de cidades pequenas, em deputados, vereadores e senadores. Mas governadores, presidentes e prefeitos de capitais, não. Essa Constituição estabelecia também a pena de morte para crimes contra a segurança nacional. Ela restringia o direito de greve, ela aumentava a justiça militar, ordenava que quando o Poder Executivo desejasse, ele poderia fechar o Congresso Nacional sem dar explicações, estabelecia a censura prévia aos meios de comunicação, ou seja, você não podia escrever o que você quisesse. Por exemplo, se você fosse um músico e fosse escrever uma música, você tinha que permitir primeiro que a censura visse se a música podia ou não ser tocada na rádio. Era estabelecida também intervenção militar nos estados e municípios, de acordo com a vontade do presidente da República, e ela suspendia os direitos civis e políticos dos cidadãos que cometessem crimes contra a segurança nacional. Agora, cuidado, o que era um crime contra a segurança nacional? Fazer um discurso na universidade, por exemplo. Essa Constituição é um reflexo da Guerra Fria que está rolando no mundo, né? Nessa época você tem uma forte disputa entre norte-americanos, capitalistas, soviéticos, comunistas. E o Brasil vai se alinhar aos Estados Unidos nessa época. Pessoal,
Um abraço para vocês e não percam a nossa próxima aula sobre a nossa próxima Constituição. Valeu, gente!